Um executivo experiente em neurolinguística usa suas habilidades para conquistar uma mulher misteriosa em um bar, levando-a a um jogo de sedução baseado nas palavras. Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama Sedução nas Palavras. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história. A noite caía sobre a cidade com uma fina chuva que pintava o asfalto de um brilho prateado, criando um cenário perfeito para a aura misteriosa que cercava Richard. Ele era um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos bem penteados e olhos que pareciam conter séculos de experiência. O bar de jazz, frequentado por uma clientela sofisticada, era o lugar perfeito para sua presença magnética. Richard estava sentado em um canto escuro do bar. Sua expressão tranquilamente contemplativa contrastava com a atmosfera animada ao seu redor. Ele era conhecido na cidade por sua habilidade em neurolinguística, uma arte sutil de compreender e influenciar a mente das pessoas através da linguagem e da comunicação não verbal. Enquanto saboreava seu uísque, ele observou atentamente as pessoas ao seu redor, decifrando a linguagem corporal e as microexpressões que revelavam seus pensamentos mais profundos. Ele não estava ali por acaso. Ele sabia que este era o lugar perfeito para encontrar uma mente igualmente intrigante. Foi então que ele a viu. Catherine estava sentada a uma distância discreta dele, com uma taça de vinho tinto nas mãos. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seu vestido vermelho revelava apenas o suficiente para estimular a imaginação. Ela tinha uma aura de mistério que instantaneamente atraiu Richard. Ele estudou-a por um momento, percebendo que ela também estava observando o bar e sua clientela com um olhar aguçado. Os olhos deles se encontraram por um breve instante, e foi o suficiente para criar uma faísca de interesse mútuo. Sem pressa, Richard tomou um último gole de seu uísque e se levantou. Movendo-se com graça e confiança, ele escolheu cuidadosamente seu caminho até a mesa de Catherine. Seu corpo estava em sintonia com cada gesto, cada movimento, enquanto ele empregava sua expertise em neurolinguística para criar uma aura de carisma e charme. Quando ele finalmente chegou à mesa de Catherine, ele puxou uma cadeira, e com um sorriso cativante, disse: "Espero que não se importe com a minha companhia. Este lugar está cheio de segredos esperando para serem revelados." Catherine olhou diretamente nos olhos de Richard, sua expressão inescrutável, mas curiosa. Ela respondeu com um tom igualmente intrigante: "Segredos são minha especialidade. Fique à vontade." E assim começou o jogo de sedução baseado nas palavras, onde cada frase, cada olhar e cada gesto tinha o poder de mergulhá-los mais fundo em um enigma de desejo e atração. A noite no bar de jazz fluiu com uma melodia suave e sedutora, e a conversa entre Richard e Catherine se aprofundou. Eles estavam imersos em um diálogo intrigante, onde as palavras eram como pinceladas de um quadro, criando uma obra de arte de conexão e desejo. Enquanto as horas passavam, Richard e Catherine exploraram uma variedade de tópicos, desde as histórias de suas vidas até seus sonhos mais secretos. Eles se revezavam, escolhendo cuidadosamente suas palavras, criando uma dança intelectual que era ao mesmo tempo provocante e apaixonante. A tensão sexual entre eles aumentava a cada frase sussurrada, cada olhar prolongado e cada toque casual. Eles descobriram que podiam influenciar sutilmente um ao outro, usando a neurolinguística para criar uma ligação profunda. Catherine,
Com um sorriso travesso nos lábios, disse baixinho: "Você é um mestre na arte das palavras, Richard. É como se você lesse minha mente." Richard, com um brilho nos olhos, respondeu: "A mente humana é um livro aberto, esperando ser lido. E você, Catherine, é um capítulo fascinante." À medida que a noite avançava, eles decidiram que era hora de levar sua conexão para um nível mais íntimo. Levantaram-se do bar e, de mãos dadas, saíram para a noite chuvosa. O desejo de explorar um ao outro não podia mais ser contido. Em um quarto de hotel luxuoso, eles continuaram a explorar o poder das palavras e da linguagem corporal. Cada gesto, cada toque, cada sussurro era uma expressão de paixão incontrolável. O jogo da sedução atingiu seu ápice, e eles mergulharam profundamente na atração que os unia. A noite estava repleta de promessas e mistério, e Richard e Catherine estavam determinados a desvendar cada segredo um do outro, criando uma conexão que era ao mesmo tempo sensual e intelectual. A manhã surgiu na cidade, trazendo consigo a clareza e a serenidade após uma noite intensa de paixão. Richard e Catherine estavam deitados lado a lado na cama de hotel, seus corpos nos refletindo a suavidade da luz matinal. Os lençóis amassados testemunhavam a intensidade da noite que haviam compartilhado. Com um olhar amoroso nos olhos, Richard acariciou o rosto de Catherine, enquanto ela sorria docemente. Suas palavras naquela manhã eram diferentes das da noite anterior. Eles agora compartilhavam segredos mais íntimos, medos e desejos profundos. Richard confessou seus medos de envelhecer, revelando que, embora fosse mestre em neurolinguística, ele nunca tinha conhecido alguém que o cativasse tão profundamente. Catherine compartilhou sua busca por paixão e conexão em um mundo que muitas vezes parecia superficial. Eles se tocavam com cuidado, explorando cada centímetro um do outro como se estivessem decifrando um enigma humano. As palavras, antes usadas para criar um jogo de sedução, agora eram um meio de expressar a vulnerabilidade e a intimidade que compartilhavam. Catherine sussurrou ao ouvido de Richard: "Você me faz sentir viva de uma maneira que eu nunca experimentei antes." Richard respondeu com ternura: "E você me mostrou que a vida tem um significado mais profundo do que eu imaginava." Eles se perderam nas palavras, nas carícias e na conexão que haviam criado. Era uma experiência que transcendia o físico, mergulhando nas profundezas de suas almas. A manhã se transformou em tarde, mas eles não tinham pressa. Continuaram a explorar um ao outro, aprofundando a ligação que haviam descoberto. Era como se tivessem desbloqueado um portal para um mundo de paixão e entendimento mútuo, onde as palavras eram a chave. No entanto, eles sabiam que, mesmo com essa conexão intensa, havia desafios a enfrentar. Afinal, a vida real os esperava do lado de fora daquele quarto de hotel luxuoso. O que o futuro reservaria para eles ainda era incerto, mas uma coisa era clara: o poder das palavras havia criado algo extraordinário entre Richard e Catherine. O sol da manhã seguinte banhou o quarto de hotel com uma luz dourada, enquanto Richard e Catherine permaneciam abraçados na cama. Os lençóis amassados testemunhavam a paixão que compartilharam nas últimas 36 horas, mas agora, na quietude da manhã, uma sensação de incerteza pairava no ar. Richard observou Catherine enquanto ela dormia pacificamente, seu rosto sereno. Ele se perguntava se ela estava pensando nas mesmas perguntas que o assombravam.
Eles haviam criado uma conexão intensa e única, mas o que aconteceria a seguir? Quando Catherine acordou e encontrou o olhar preocupado de Richard, ela suspirou e disse: "Acho que é hora de enfrentarmos a realidade, não é?" Richard assentiu, com um nó na garganta. "As horas que passamos juntos foi incrível, Catherine, mas agora precisamos enfrentar as consequências." Ambos compartilhavam a preocupação de como suas vidas pessoais e profissionais tinham sido afetadas por essa paixão avassaladora que os deixará incomunicáveis por quase 2 dias inteiros. Eles tinham compromissos e responsabilidades que não podiam ignorar. Catherine se levantou da cama e começou a se vestir, seu rosto refletindo uma mistura de tristeza e gratidão. "Você é uma pessoa incrível, Richard, e estar com você foi inesquecível. Mas sabemos que nossa realidade é mais complexa do que esta bolha de paixão que criamos." Richard a acompanhou, vestindo-se com pesar. Ele sabia que ela estava certa, mas isso não diminuía a intensidade da ligação que compartilhavam. Eles se despediram com um beijo cheio de carinho, prometendo que essa experiência única sempre faria parte de suas vidas. À medida que Richard assistia Catherine sair pela porta do quarto de hotel, ele sabia que o impacto dessa conexão o acompanharia para sempre. Eles haviam experimentado o poder das palavras de uma maneira que mudaria suas vidas de maneira irrevogável. Agora, enfrentavam o desafio de retornar à sua vida cotidiana, mas com uma compreensão mais profunda do que significava a paixão e a conexão verdadeira. O futuro era incerto, mas eles não esqueceriam jamais a noite em que as palavras e a sedução se uniram para criar uma experiência que transcendeu o tempo. Você gostou da história? Conhece alguém que tenha tido uma paixão avassaladora como Richard e Catherine? Compartilhe nos comentários abaixo e, se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.